Estamos de volta com o direto do plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, já no retorno dos ministros aos respectivos lugares. A expectativa agora é da continuação dos julgamentos iniciados na primeira parte da sessão de hoje e agora vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária e passo a palavra ao eminente ministro Dias Toffoli para voto no recurso extraordinário 656-089, de que Vossa Excelência é relator, ministro. Tem a palavra. Senhora Presidente, já fiz chegar o voto aos eminentes colegas. Faço um resumo, portanto. Em primeiro lugar, eu estou afastando todas as preliminares suscitadas em contrarrazões pela União. Omito a leitura. Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao exame da questão de fundo. Encontra-se em debate a validade da majoração da alíquota da COFINS para as instituições financeiras e demais pessoas jurídicas a elas legalmente equiparáveis, tendo em vista o alcance do 195, parágrafo 9º, do texto constitucional, contextualizado com os outros preceitos constitucionais citados. O referido dispositivo constitucional autoriza expressamente, desde a edição da emenda 20, em relação às contribuições sociais previstas no 195.1 da Constituição, a adoção de alíquotas ou de base de cálculo diferenciadas em razão, dentre outros critérios, da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. Transcrevo, então, os preceitos. Inicio por trazer doutrina de Humberto Ávila sobre a desigualdade tributária para quem ela pode estar calcada tanto nas finalidades fiscais quanto nas finalidades extrafiscais. Omito a leitura. Cito também lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, que nos oferece elementos para análise da correção de uma regra em face do princípio da isonomia, ou seja, a correlação lógica entre o fator erigido em critério de discrimine e a discriminação legal decidida em função dele. Omito a leitura. Vou mais adiante no meu voto, senhora presidente. Especificamente em relação ao artigo 195, parágrafo 9º do texto constitucional, Ávila revela que o desenlace do embate entre a promoção das finalidades extrafiscais permitida pelo dispositivo e a vedação da discriminação em razão de ocupação profissional, artigo 152, deve passar pela ponderação. Conforme seu entendimento, o tratamento tributário diferenciado, embasado naquelas finalidades, não pode estar fundamentado exclusivamente na atividade econômica. Deve tal tratamento atender a um fim distinto de tão somente segmentá-lo. De sua ótica, essa eficácia restritiva não poderá nem invadir o núcleo do princípio do livre exercício de atividade econômica, nem ser desproporcional. Ademais, assevera que quanto maior for o grau de intromissão no livre exercício da atividade econômica, maior deve ser a justificação da medida. Pois bem, de posse dessas lições, pode-se afirmar que a conformação do princípio da isonomia na Constituição, mais ainda na vertente tributária, busca autorizar a adoção de medidas discriminativas a fim de privilegiar ou onerar determinadas categorias, incentivar ou desestimular determinados comportamentos ou ainda incrementar o desenvolvimento de certas regiões do país. Em suma, a Carta cria mecanismos para a promoção da igualdade em sentido material. A título de exemplo, vide o caso das pequenas e das microempresas que têm tratamento tributário diferenciado com vistas à desoneração da produção e à simplicidade das obrigações instrumentais. Ou ainda o caso do IPTU progressivo, em razão do não atendimento da função social da propriedade urbana. Nesta seara, esta Corte, no julgamento da ação direta 1673, relator Maurício, reconheceu, por exemplo, que não há ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta, afastando do regime do simples aquelas cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem a assistência do Estado. Digo eu, então, após a citação do saudoso ministro Maurício Correia, que relativamente ao artigo 195, parágrafo 9º do texto da Constituição, essas lições ainda permitem concluir que a imposição de alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica pode estar fundada nas funções fiscais ou nas funções extrafiscais da exação. A priori, estando fundada na função fiscal, deve a distinção corresponder à capacidade contributiva. Estando embasada nas funções extrafiscais, deve ela respeitar a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como o postulado da vedação do excesso. Em todo caso,
A norma de desequiparação e seu critério de discriminação à atividade econômica devem respeitar o conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Dito isso, no presente caso, tenho que o artigo 18 da Lei 10.684, de 2003, que elevou para 4% a alíquota da COFINS devida pelas pessoas jurídicas referidas nos parágrafos 6º e 8º do artigo 3º da mesma lei, ou melhor, da Lei 9.718 de 98, inserem-se nesse grupo instituições como bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de créditos, além de empresas de seguros privados, entidades de previdência privada, abertas e fechadas, e empresas de capitalização. Tais pessoas jurídicas possuem elemento comum, isto é, ou estão enquadradas no conceito de instituições financeiras, ou são a essas legalmente equiparáveis. Deduz-se, portanto, que o legislador utilizou-se à primeira vista da atividade econômica para impor a diferenciada alíquota da COFINS. A meu ver, o tratamento constante do artigo 18 da Lei 10.684 de 2003 não viola o princípio da isonomia, nem o da capacidade contributiva. Com efeito, o próprio texto constitucional permite que o faturamento ou a receita possa ser utilizado como fato signo presuntivo de riqueza. Ambas expressões são aptas, portanto, para receber tributação. A Carta Federal ainda possibilita de maneira expressa, desde a emenda 20, a utilização da atividade econômica como critério de discriminação para a imposição de alíquotas diferenciadas das contribuições para a Seguridade Social previstas no 195.1. Em consonância com o raciocínio, registrado no RE 235.036 do Paraná, relator ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas oferem vultoso faturamento ou volumosa receita. Importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômica financeira. Nesse sentido, a atividade econômica por elas exercida é fator indicativo de suas riquezas. Sobressai do critério de discriminação utilizado na espécie a maior capacidade contributiva dessas pessoas jurídicas. Esse entendimento é reforçado por indicativos vários contemporâneos à edição da norma legal impugnada, encontrados em diversos estudos. E aqui eu cito diversos estudos de Patrícia Alga Camargo, omito a leitura, estudo do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, omito a leitura. Também cito o estudo realizado por Jaime Gregório, omito a leitura. E indo já perto da conclusão, senhora presidente, eu digo que anote-se que não invalida o dispositivo legal impugnado a existência de algum segmento econômico que, individualmente considerado, tenha maior capacidade contributiva em comparação com o setor financeiro. Embora, a priori, esse outro segmento também deva ter maior colaboração para o custeio da Seguridade, é imprescindível, igualmente, ter em mente que a imposição de alíquotas diferenciadas deve ser sopesado não apenas com a função fiscal da exação, mas também com suas finalidades extrafiscais constitucionalmente amparadas. Nesse sentido, é possível que o legislador deixe de exigir essa maior colaboração, visando ponderadamente a outros preceitos constitucionais, como, por exemplo, equalizar as desigualdades sociais. Sobre o assunto, vide ação direta 1276, Tribunal Pleno, relatora ministra Ellen Grace. Nem se diga que a mera existência de alguma instituição financeira ou de pessoa jurídica legalmente equiparável com faturamento ou receita relativamente inferior à de instituição congênere ou de eventual época adversa por que passa o setor, ou relativamente inferior à de instituição congênere ou de eventual época adversa por que passa determinado setor ou o setor financeiro, por si só macula a validade do dispositivo questionado. Isso porque a sua feição genérica é abstrata, revela-se compatível com os princípios da isonomia e da capacidade contributiva. De mais a mais, não pode o Poder Judiciário, a pretexto de conceder tratamento em conformidade com o princípio da capacidade contributiva, excluir determinada pessoa jurídica por razões meramente individuais do âmbito de aplicação da alíquota majorada da COFINS prevista no dispositivo impugnado, sob pena de se conceder privilégio odioso. Sobre o assunto, eu destaco lições de Ricardo Lodi Ribeiro, que omito a leitura, senhora presidente, mas registro que está transcrito em meu voto. Em síntese, eu digo que os estudos colacionados reforçam o entendimento de que há nexo lógico entre a atividade econômica exercida pelas pessoas jurídicas abrangidas pelo dispositivo legal questionado e a maior capacidade contributiva delas.
Vide ainda que o dispositivo legal em questão está condizente com a justiça tributária e com outros importantes preceitos constitucionais. O artigo 194, parágrafo único 5 da Constituição, confere ao poder público, nos termos da lei, a competência de organizar a Seguridade Social com base, dentre outros objetivos, na equidade na forma de participação no custeio. Por sua vez, o artigo 195 determina o financiamento da Seguridade Social por toda a sociedade de forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes de diversas fontes, dentre as quais a contribuição social incidente sobre a receita ou o faturamento. Tomando por base a função fiscal da COFINS, é proporcional e razoável entender que os contribuintes que exercem atividade econômica reveladora de grande capacidade contributiva contribuam com maior grau para o custeio da Seguridade. A jurisprudência da Corte aponta para o sentido da constitucionalidade do dispositivo, ora combatido nesse sentido. Cito o julgamento da ação cautelar 1109, relator para o acordo, ministro Carlos Brito. O tribunal não vislumbrou, em sede de juízo precário, ofensa ao princípio da isonomia tributária na norma que previa a majoração da contribuição providenciária sobre a folha de salários exigida dos bancos comerciais e das entidades financeiras, tendo em conta o artigo 195, parágrafo 9 da Constituição, inserido pela emenda 20 e a emenda de revisão 194. Recentemente, o Tribunal Pleno, no exame do RE 598 e 572, relator ministro Edson Fachin, RE esse multicitado na tribuna, reconheceu ser constitucional o adicional de 2,5 na contribuição sobre a folha de salários das instituições financeiras e demais entidades legalmente equiparáveis a elas. Cito a tese que lá foi fixada e, ante o exposto, senhora presidente, eu estou votando no sentido do não provimento do recurso extraordinário e deixo a tese para depois. Pois não, agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para o voto no recurso extraordinário 599 e 309 da relatoria de Vossa Excelência, e se Vossa Excelência entender cabível para a organização dos trabalhos, se na sequência Vossa Excelência já quiser votar no anterior, que aí eu daria a palavra ao ministro Toffoli e de todos os outros ministros, colheria já os 2 votos para que a gente tivesse talvez uma melhor. Pois não. Mas ponho isso à consideração, evidentemente, de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e aceito de bom grado a orientação da presidência. Senhora presidente, senhora ministra, senhores ministros, vou procurar resumir meu voto, que já foi distribuído antecipadamente. Eu digo aqui que se percebe da controvérsia jurídica veiculada neste RE que o cerne da questão está em saber se é ou não constitucional a instituição de adicional à contribuição social devida sobre a folha de salários paga por instituições financeiras, instituída em momento anterior às modificações introduzidas pela Emenda Constitucional 20 de 1998. Essa é a primeira vez que nós discutimos essa questão. O voto do ministro Toffoli considerou uma exação posterior a essa emenda, também o voto brilhante do ministro Fachin anteriormente proferido também tratava dessa questão, no momento posterior. Esse nosso caso é diferente, como foi enunciado da tribuna. Eu, antes de prosseguir na análise das questões constitucionais trazidas ao exame desta Suprema Corte, eu ofereço a colação interessante registro feito por Fábio Zambiti Ibrahim, a partir de obra de E.P. Hancock, intitulada The Origin of Welfare State in England and Germany, 1850 to 1814, Social Policies Compared, no qual, ao analisar os distintos modelos de financiamento de proteção de idosos, doentes e inválidos, afirma que Otto von Bismarck, por ocasião da criação do seguro social alemão no século XIX, enfrentou o descontentamento de segmentos conservadores da sociedade que não admitiam a ampliação de despesas para fazer frente aos novos gastos dele decorrente, utilizando como argumento as limitações do orçamento público. Segundo o autor, o denominado chanceler de ferro, Eisner Kanzler, prussiano, um dos principais defensores da iniciativa, não via problemas, entre aspas, em socializar o custeio por toda a sociedade por meio de impostos, no caso, por meio de taxação e monopólio estatal do
tabaco, haja visto o interesse geral da proteção social, fecho aspas. Interessante aqui um parênteses, eu sempre imaginei que a Previdência Social, o sistema de seguro social, tivesse sido introduzido pela Constituição de Weimar, de 1919, ou, pelo menos, pela Constituição mexicana de 1917, que foi uma das mais avançadas em termos sociais. Mas, na verdade, foi justamente Otto von Bismarck, uma sociedade extremamente estratificada, como a prussiana de então, que de forma pioneira vislumbrou como elemento de coesão social a necessidade de se instituir um sistema de seguro social. Então, digo aqui, entendi necessário trazer à baila esse exemplo histórico para acentuar que a problemática relativa à partilha dos ônus do financiamento da Seguridade Social é assunto antigo e, sem dúvida, estratégico para todos os países que se queiram desenvolvidos, seja no passado, seja no presente, seja ainda no futuro, razão pela qual penso que não devem existir óbices para a ampla discussão acerca do tema, tal como ocorreu na sociedade aristocrática e altamente hierarquizada da recém-unificada Alemanha no auge da Revolução Industrial. Dito isso, assento desde logo que não cabe neste feito reanalisar a natureza tributária das contribuições sociais, eis que o assunto está de há muito sedimentado na jurisprudência do Supremo, e cito justamente os escolhos pretorianos. Restringo-me, portanto, a examinar se estão ou não configuradas as violações ao texto constitucional apontadas no presente recurso. Agora adianto, já disse antes, mas adianto agora, a meu ver, e com toda a vênia, a defesa, a brilhante sustentação oral feita pelo doutor Léo Krakowiak, a resposta há de ser negativa. Como se sabe, as contribuições surgiram no ordenamento jurídico pátrio, na esfera constitucional, a partir da Carta de 1934. Desde então, mantiveram-se presentes nas constituições que se seguiram, variando apenas quanto ao âmbito de sua aplicação. Com o advento da Constituição de 1988, houve uma forte ampliação do espectro de situações passíveis de incidência das contribuições, cujo fundamento passou a ser calcado no princípio da solidariedade, tido como principal pilar do sistema. De fato, na denominada Constituição Cidadã, a solidariedade assumiu papel de enorme relevo em comparação com as cartas políticas anteriores. Tanto é que, logo em seus artigos inaugurais, ela consigna que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil constitui, entre aspas, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Daí parecer-me plenamente justificado e compatível com o texto constitucional adotar-se uma metodologia de contribuição à Seguridade Social que tenha por fundamento o princípio da solidariedade, na qual os contribuintes sejam chamados a participar da manutenção do sistema, sem exigir que tenham necessariamente algum tipo de vínculo com os demais segurados, bem como que façam jus a determinada retribuição ou qualquer espécie de benefício. Cito aqui um trecho de Leda de Oliveira Pinho, que trabalha sobre esse importante princípio, que é o princípio da solidariedade e sua repercussão no campo tributário. Peço licença para não lê-lo. Continuo dizendo que, considerando-se que a segurança social é financiada por toda a sociedade, a teor do artigo 195, caput da Constituição, a participação dos distintos segmentos que a integram tem como parâmetro a capacidade contributiva de cada um deles, pois só assim afigura-se possível atingir o seu fim último, qual seja a justiça social. Ademais, como é sabido, as contribuições sociais têm como fundamento uma solidariedade intergeracional, que une as gerações presentes e futuras quanto à obrigação de arcar com os custos de manutenção da seguridade pública, de maneira a contemplar os beneficiários atuais e vindouros do sistema, sem que se exija uma contrapartida simétrica de todos os contribuintes em termos de benefícios. O custeio da Seguridade Social baseia-se na diversidade de seu financiamento, assim como no princípio da equidade, sem que haja nisso qualquer ofensa aos princípios constitucionais que
norteia o sistema tributário, notadamente ao da isonomia. Por essa razão, e aí este é o cerne da minha argumentação, por essa razão, em face do princípio da solidariedade, basicamente da capacidade contributiva, da equidade, antes mesmo do advento da Emenda Constitucional 20, de 1998, que introduziu o parágrafo 9º no artigo 195 no texto constitucional, já existia a possibilidade de o Estado exigir aportes diferenciados para a Seguridade Social, levando em consideração a maior ou menor capacidade de participação dos contribuintes na manutenção do sistema. Em outras palavras, já em momento anterior à promulgação da citada emenda, se colocava em prática o conceito de diversidade da base de financiamento da Seguridade Pública, tendo como fundamento a ideia de equidade como base, claro, no onipresente princípio da solidariedade. Aliás, historicamente, o Estado brasileiro jamais hesitou em adotar medidas tributárias das mais diversas para fazer frente aos custos da Seguridade Social, dentre elas a previsão de tributação diferenciada para segmentos econômicos determinados, com destaque para as empresas que utilizavam mão de obra intensiva. Por isso, a meu ver, a Lei 7.789, de 1989, mostra-se compatível com este entendimento, que não é de hoje, mas vem de longe, integrando, inclusive, a prática tributária mais do que centenária de outras nações. Ressalto que essa conclusão não é inovadora, porque no julgamento do RE 598-572 de São Paulo, de relatoria do ministro Edson Fachin, eminente ministro dessa casa, a Suprema Corte já admitiu a constitucionalidade do adicional de 2,5% à contribuição previdenciária devida pelas instituições financeiras à luz do artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.212/91, sob a perspectiva dos postulados da equidade e da capacidade contributiva, resultando em ementa assim redigida, que eu transcrevo. A leitura que eu fiz do voto de Sua Excelência, do ministro Edson Fachin, embora depois tenha se concluído que a exação é legítima a partir da edição da emenda 20, é que toda a fundamentação para considerar válido aquele dispositivo então questionado é justamente que esta exação já se encontrava arrimada em princípios da nossa Carta Magna. E aqui pinço algumas frases da ementa, não vou lê-la toda, do voto do ministro Edson Fachin, que diz o seguinte: a contribuição incidente sobre a folha de salários esteve expressamente prevista no texto constitucional no artigo 195, desde a redação original. Mais adiante de Sua Excelência, a redação do artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.212 antecipa a densificação constitucional do princípio da igualdade, que no direito tributário é consubstanciado nos subprincípios da capacidade econômica aplicável a todos os tributos e da equidade no custeio da Seguridade Social. Mais adiante ainda de Sua Excelência, a escolha legislativa em onerar as instituições financeiras e entidades equiparadas com alíquota diferenciada para fins de custeio da Seguridade Social, revela-se compatível com a Constituição. Também o ministro Toffoli, saltando vários trechos do meu voto, também o ministro Toffoli, perante a segunda turma, ao julgar o RE 231-673, um agravo regimental, na verdade, em Minas Gerais, Sua Excelência consignou, entre aspas, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o estabelecimento pela Emenda Constitucional 20 de alíquotas diferenciadas da contribuição social sobre lucro para pessoas jurídicas referidas no artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.212, em período anterior e posterior à introdução do parágrafo 9º do artigo 195, não viola o princípio da isonomia. Salto vários trechos aqui da minha manifestação, 4 páginas, vou adiante e digo assim: ora, se os textos legais aqui questionados e também no RE 598, 572, São Paulo, ambos editados antes da promulgação da Emenda Constitucional 20 de 1998, possuem redações semelhantes, eu lá fiz um cotejo entre as duas leis, mostrando que as redações são basicamente idênticas.
possuem redações semelhantes, outra não pode ser a conclusão, senão a de que, previamente à publicação da referida emenda, era constitucional o estabelecimento de alíquotas diferenciadas e do adicional de 2,5% em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou entidades a elas legalmente equiparadas. Volto a um trecho do voto do ministro Fachin, que está aqui transcrito, que basicamente repete, em suma, os fundamentos que Sua Excelência enunciou naquela assentada. Dispenso-me, então, de lê-la mais uma vez, essa manifestação. Cito uma oportunidade em que disse no RE 573675 que o princípio da capacidade contributiva ela se aplica não apenas aos impostos, mas a todas as exações, inclusive as contribuições sociais. Cito aqui um escólio de Luciano Amaro, no mesmo sentido. Faço menção, na sequência, ao artigo 194, parágrafo único, 5 da Constituição, que faz alusão, entre aspas, à equidade na forma de participação no custeio. E aí cito aqui a eminente professora livre-docente da PUC, ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, que em artigo específico sobre esse assunto diz o seguinte: o texto fundamental, ao cuidar da Seguridade Social, em seu artigo 194, parágrafo único, estabelece competir ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos objetivos que elenca, entre eles a equidade na forma de participação no custeio, que, a nosso ver, nada mais é do que a aplicação no campo das contribuições sociais do princípio da capacidade contributiva. Aí, digo eu, em consequência, é possível concluir que a contribuição social previdenciária incidente sobre a folha de salários na forma do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 7.787 atende ao disposto no artigo 145, parágrafo 1º, e no artigo 194, parágrafo único, 5 da Constituição, porquanto leva em consideração a capacidade econômico-financeira dos contribuintes a quem se dirige, concretizando o mandamento constitucional de equidade na forma de participação no custeio. E agora, com devido respeito, digo ao contrário, que consta dos memoriais do recorrente as demais disposições normativas referentes à questão debatida neste RE, apenas explicitar os princípios que, desde há muito, já integravam o nosso ordenamento constitucional, cumprindo ao intérprete desvelá-los. Vale esclarecer a propósito que, quando uma emenda à Constituição se limita a explicitar algo sem inovar no mundo jurídico, é descabida a discussão acerca da incidência de efeitos retroativos. Em face disso, digo eu, com todo respeito, doutor Krakowiak, tampouco é lícito falar-se em constitucionalização superveniente do dispositivo legal atacado, já que ele, por tudo que foi dito acima, não era inconstitucional antes da promulgação da emenda 20 de 1998. Superada a questão da incidência do princípio da capacidade contributiva antes do advento da referida emenda, cumpre enfrentar a alegação do recorrente de que foi arbitrária a escolha pelo legislador do setor financeiro para sofrer a tributação adicional, sobretudo por englobar instituições diferentes entre si. Pois bem, se de um lado o recorrente tem razão ao afirmar que o princípio da solidariedade que informa o custeio da Seguridade Social não elide o dever de observância das garantias constitucionais do contribuinte, por outro lado, é evidente que não é dado ao judiciário afastar a incidência de uma lei, mormente de caráter tributário, a partir de considerações acerca da razoabilidade ou proporcionalidade de determinada exação, mesmo porque tal cenário não me parece nem de longe caracterizado no caso sob escrutínio. É que não cabe ao judiciário, salvo em situações excepcionais, julgar se agiu acertada ou equivocadamente o legislador ao optar por determinada solução normativa. No campo em que se situa esse debate, as situações excepcionais
configuram verba grácia aquelas em que haja evidente ofensa ao princípio da vedação do confisco ou manifesta afronta ao princípio da isonomia. Não é o que emerge do quadro fático e jurídico em exame, notadamente quanto a este último postulado, o qual se concretiza quando o legislador atribui ao contribuinte deveres em conformidade com sua capacidade contributiva. De fato, além de não constituir função institucional do judiciário, a decisão a respeito do mérito da atuação do legislador, exceto quando está em jogo o núcleo intangível da Constituição, não se mostra factível contornar a impossibilidade de efetuar-se, no âmbito pretoriano, a análise que o recorrente pretende ver realizada no presente recurso. Sim, porque para consumá-la seria necessário avaliar a consistência de todo o sistema tributário brasileiro, partindo de uma minuciosa diferenciação do patrimônio e da renda dos distintos setores econômicos. Além do mais, como o desempenho dos vários setores econômicos, varia ao longo do tempo, seria preciso estabelecer determinado marco temporal para levar a cabo essa avaliação. Só que isto é tarefa que incumbe exclusivamente ao legislador, o qual concluiu de forma diversa as pretensões do recorrente. Para ressaltar a complexidade desta temática, ou seja, a incursão do judiciário numa esfera tão delicada como esta, eu recordo um trecho do parecer do Ministério Público, sempre me vale dos substanciosos pareceres do Ministério Público, que destaca inexistir qualquer iniquidade relativamente à exação aqui atacada, porquanto, diz a PGR, o ônus maior da recorrente em relação à contribuição adicional sobre a folha de salários foi contrabalançado com a isenção da COFINS, artigo 11, parágrafo único da Lei Complementar 70/91, que, no entanto, incide sobre o faturamento das demais empresas. Isso para não falar de outros benefícios que, veladamente, vez por outra, beneficiam as instituições financeiras, tal como ocorreu com a permissão para dedução do lucro real dos juros sobre o capital próprio, dedução capaz de favorecer empresas muito capitalizadas. Portanto, o Estado dá com a mão, tira com a outra, não é possível que nós, no plano jurisdicional, fazemos esta avaliação. Vale lembrar, de resto, que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é defeso ao judiciário atuar na condição anômala de legislador positivo, com base no princípio da isonomia, para suprimir ou equiparar alíquotas de tributos recolhidos pelas instituições financeiras em relação àquelas suportadas pelas demais pessoas jurídicas, uma vez que essa competência não lhe foi deferida pela ordem constitucional, conforme se está de julgamento do RE 370-590, um agravo regimental relatado pelo ministro Eros Grau. Já estou finalizando, senhora presidente, dizendo que, por derradeiro, destaco que no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário 209-114 de São Paulo, a primeira turma, por unanimidade, acompanhou o voto condutor do ministro relator Sepúlveda Pertence, que declarou a constitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 7.787, aqui discutido, este parágrafo 2º, embora por fundamentos distintos daqueles aqui esgrimidos. Em suma, conclui que não padece do vício de inconstitucionalidade a norma vergastada que institui adicional à contribuição social devida por empregadores de certos segmentos produtivos ou financeiros, eis que compatível com os princípios da solidariedade, equidade e capacidade contributiva, que constituem os principais esteios da Seguridade Social. Pelo meu voto, senhora presidente, eu nego provimento ao recurso extraordinário. Tenho uma tese que, se for vencedor na minha proposta, oportunamente veicularei. E digo que, por essas razões que acabo de iniciar, acompanho integralmente o brilhante voto do ministro Toffoli, para dizer que é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições sociais incidentes sobre o faturamento ou receita de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparadas após a edição da emenda 20 de 98.
Então, acompanho o Então, relator. no recurso extraordinário 599-309, o ministro Ricardo Lewandowski, relator, nega provimento ao recurso e já vota no recurso extraordinário 659-089, acompanhando o ministro relator. Para a organização dos trabalhos, eu peço licença aos senhores ministros para colher já o voto do ministro Dias Toffoli, no primeiro, de tal maneira que, a partir daí, todos possam votar os dois casos. Sim, senhora presidente. Então, no recurso extraordinário 599.309, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, eu acompanho o belíssimo voto trazido por Sua Excelência, negando provimento. Ministro Alexandre de Moraes, portanto, para os dois casos. Para votar presidente, nos dois casos. não há necessidade, eu vou juntar o voto por escrito, não há necessidade de maior delonga, os belíssimos votos do ministro Toffoli, do ministro Lewandowski. Entendo também que não houve ferimento ao princípio da isonomia tributária, capacidade contributiva dentro dos seus critérios de proporcionalidade e progressividade, e como salientou também o ministro Lewandowski, nenhuma arbitrariedade na escolha que foi feita pelo legislador. Dessa forma, sigo os relatores negando provimento a ambos os recursos. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Senhora presidente, ministros, colegas, cumprimento ambos os eminentes relatores. Juntarei uma declaração de voto que tenho deduzida por escritos. Todos os argumentos que aqui estão contidos estão nos votos que acabaram de ser proferidos, o ministro Dias Toffoli, o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanham, portanto, integralmente ambos os relatores. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu, cumprimentando todos os ilustres advogados que fizeram sustentações elucidadoras da tribuna, estou acompanhando, em um e outro caso, os relatores. Eu vou ler apenas dois breves itens da minha ementa que um pouco sintetizam parte do meu convencimento. Afigura-se válida a lei que onera em 1% setor da economia cujo faturamento é notoriamente um dos mais elevados do país, como fez o artigo 18 da Lei 10.684 de 2003. Não se trata somente de mera presunção, mas de liberdade de escolha legítima do legislador, que, com base na capacidade contributiva, escolheu tributar a mais as instituições bancárias e equiparadas em virtude de dados notórios sobre seu desempenho financeiro. E o outro ponto que me pareceu importante destacar, presidente, ainda é necessário reconhecer que as instituições financeiras têm uma atividade cada vez menos intensiva de mão de obra, devido ao elevado grau de informatização das atividades, o que autoriza um descrime razoável pelo legislador. Assim, se a empresa possui um menor número de funcionários, logicamente sua contribuição sobre a folha será menor, o que fará com que ela contribua em menor medida para a Seguridade Social. Portanto, penso que tanto a questão do faturamento quanto a questão específica relativa à quantidade de mão de obra legitimam esse tratamento diferenciado, evidentemente dentro de limites de razoabilidade. Acho que a partir de um certo ponto isso pode se tornar desproporcional, mas acho que até aqui é aceitável. Portanto, estou acompanhando o ministro Dias Toffoli e o ministro Ricardo Lewandowski. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, mais uma tarde de competentes sustentações orais pelos procuradores da Fazenda Nacional, pelos advogados que assomaram a tribuna, cumprimentos por isso, também cumprimentos eminentes relatores, que trouxeram votos completos, brilhantes, né, que tive oportunidade de degustar nas suas manifestações escritas, já que foram aqui resumidos. Eu também trago anotações escritas, requeiro sua juntada aos autos, e as minhas conclusões, elas vão na mesma linha dos votos dos eminentes relatores, e eu me reporto em especial à compreensão que externei no recurso extraordinário 598.572, sobre a relatoria do ministro Fachin, entendendo rígidos os dispositivos aqui apontados como eivados de vícios que não reconheço. Eu nego o provimento a ambos os recursos, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora presidente, Igreja Costa, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, estudantes presentes, senhora presidente, eu também
saudando o voto dos eminentes relatores e elogiando as sustentações da tribuna, eu faço consignar aqui nas minhas anotações que o Supremo Tribunal Federal tem um precedente bastante amplo, antes e depois da emenda 20, no voto proferido por Sua Excelência o ministro Edson Fachin, nesse recurso extraordinário citado pela ministra Rosa, 598-572. Também trago a colação precedentes do ministro Eros Grau, precedentes do ministro Ricardo Lewandowski, esse também do plenário do ministro Edson Fachin, algumas passagens de trecho do ministro Gilmar Mendes, e faço uma síntese no sentido de que capacidade contributiva, nesse caso, é igual à disponibilidade marginal de renda, que comprova que a capacidade contributiva, como subespécie do princípio da isonomia, revela que realmente não houve nenhuma violação a qualquer preceito constitucional em relação a essa exasperação da alíquota, inclusive com esse aspecto prático, o ministro Mauro citou que a folha de pagamento é menor, porque o grau de informatização é grande. E, por outro lado, acho que o problema aqui da capacidade institucional ela é intransponível, porque se for uma escolha legítima do legislador, nós não vamos agora aqui fazer conta para ver o que é melhor para o mercado em relação a esse tributo. Acompanho ambos os votos dos relatores. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes. Também, presidente. Pedindo todas as vezes, reconhecendo o brilho das sustentações, eu acompanho os votos dos relatores, ministro Toffoli e ministro Lewandowski, desprovendo os recursos. Ministro Marco Aurélio. Presidente, voto um pouco preocupado com o contexto e eu espero que a notícia não seja verdadeira. O chefe do Poder Executivo teria editado um decreto autorizando o uso das Forças Armadas no Distrito Federal no período de 24 a 31 de maio. Presidente, não desconheço o precedente do plenário quando formalizado quando do julgamento do recurso extraordinário 598-572. Mas já naquela oportunidade disse que teríamos um encontro marcado com o que eu apontei como a constitucionalidade superveniente da lei considerada a emenda constitucional número 20 de 98. E pelo menos em um dos dois processos que estão na bancada em apreciação, nós temos essa matéria suscitada. Refiro-me ao recurso extraordinário 653-089. Vou me permitir, presidente, pedir vista dos dois processos. Pois não. Indago do ministro Celso Médici, Vossa Excelência. Não, presidente, eu também saúdo e cumprimento os eminentes advogados e procuradores da Fazenda Nacional por haverem sustentado brilhantemente as razões justificadoras das respectivas posições. No entanto, eu peço vênia àqueles ilustres advogados que sustentaram a posição dos ora recorrentes para acompanhar o voto dos eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Foram votos brilhantes, de substancioso conteúdo, que resolveram e examinaram muito bem essa questão, notadamente um ponto que me pareceu delicado e que foi destacado no voto do eminente ministro Lewandowski, a questão da inadmissibilidade da invocação, no caso da denominada constitucionalização superveniente, consideradas as próprias razões que Sua Excelência expôs, ou seja, não havia nada de inconstitucional a ser corrigido em momento posterior pela subsequente promulgação de uma emenda à nossa lei fundamental. Eu acho que os votos falam por si próprios, as razões são mais do que suficientes, foram brilhantemente expostas, e por isso, senhora presidente, acompanhando os eminentes relatores, eu também nego o provimento aos recursos extraordinários.
Senhores ministros, eu aguardo a vista do ministro. O ministro Marco Aurélio pediu vista. Eu vou pedir licença a Vossas Excelências para acompanhar o voto vista do ministro Marco Aurélio, em que pese ter voto escrito, mas tenho certeza que trará subsídios e, então, proclamo o resultado provisório. Após os votos dos ministros relatores, no que foram acompanhados pelos ministros, do ministro Dias Toffoli, pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o ministro Celso de Mello, pediu visto o ministro Marco Aurélio, aguarda presidente. E no recurso extraordinário 599-309, em que o ministro Ricardo Lewandowski, relator, negou provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o ministro Celso de Mello, pediu visto o ministro Marco Aurélio, aguarda presidente. Esta é a proclamação provisória do resultado. Senhores ministros, apregou para julgamento o recurso extraordinário 578-846, procedente de São Paulo, com repercussão geral reconhecida, relatada pelo ministro Dias Toffoli, sendo recorrente Santos Corretora de Câmbio e Valores S.A. e recorrente também a União, recorridos os mesmos. Ministro Dias Toffoli, neste caso também haverá sustentações orais, razão pela qual inicialmente confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Senhora Presidente, faço um resumo do relatório. Trata-se de recursos extraordinários fundados na letra A do permissivo, interpostos por Santos Corretora de Câmbio e Valores S.A. e União, Fazenda Nacional, contra acordo do TRF, Terceira Região, o qual foi assim emendado. Vossas Excelências receberam o relatório e o voto. Eu omito a leitura. Alega a primeira recorrente, Santos Corretora de Câmbio e Valores, que o acórdão atacado, ao firmar a legitimidade da exigência do PIS, na forma estabelecida pela emenda 1096, a partir de 3 de junho de 96, perpetrou manifesta violação do princípio da legalidade previsto no 151, uma vez que o conceito de receita bruta operacional, eleito como base de cálculo da exação, não se encontraria suficientemente definido na legislação do imposto de renda. Aduz ainda que o acordo utilizado tratou com menoscabo o princípio da isonomia tributária e da capacidade contributiva previstos, respectivamente, nos artigos 152 e 145, parágrafo 1º, ambos da Carta, na medida em que considerou correta a fixação de alíquotas diferenciadas de contribuição para o PIS entre as instituições financeiras e demais empresas. A União, por sua vez, insurge-se quanto ao afastamento da exigência da contribuição ao PIS no período compreendido entre janeiro de 96 e o 90º dia após a publicação da Emenda Constitucional 10 de 96, ao argumento de ofensa aos princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal, aduzindo que não houve solução de continuidade entre a Emenda Constitucional 1 de 94 e a Emenda número 10 de 96, mas mera prorrogação. O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República, Odim Brandão Ferreira, aprovado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo seu desprovimento. É um resumo do relatório, senhora Presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor José Arnaldo de Fonseca Filho para proferir a sua manifestação pelo recorrente, Santos Corretora de Câmbio e Valores S.A. Vossa Excelência tem até 10 minutos para se manifestar. Tem a palavra. Muito obrigado, senhora Presidente. 15 minutos. Muito obrigado. Confundi com o Conselho Nacional de Justiça. Não, é o Conselho Nacional de Justiça que são 10. 15 minutos, Vossa Excelência. Excelentíssima senhora Ministra Presidente, excelentíssima senhora Ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor Ministro Relator Dias Toffoli, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral, ilustres servidores, nobres colegas advogados e procuradores da Fazenda Nacional aqui presentes. É com satisfação que venho a essa tribuna numa tarde em que se discutem questões tributárias, numa pauta rica, cheia de debates aqui que servirão para nortear a sociedade e muitos processos que estão por aí esperando julgamento. O caso aqui posto à apreciação de Vossas Excelências, ele merece ser contextualizado porque ele é especificamente a respeito de um período e de um tema muito nitidamente definido. A Emenda Constitucional de Revisão, número 1 de 94,
ela introduziu a redação do artigo 72 do ato das disposições constitucionais transitórias. A partir daí, e até então a emenda 20 de 98, que a situação mudou, vem sendo cobrado o PIS, quer dizer, deveria ser cobrado o PIS de acordo com a definição de receita bruta operacional nos termos definidos na legislação do imposto de renda. Esse é exatamente o texto que tem no ADCT, no artigo 72. Ou seja, há que haver a definição, o conceito claro na legislação para que seja cobrado, então, o PIS sobre essa receita bruta operacional. E o que acontece, senhoras e senhores ministros, é que a legislação da época em que vigeu o artigo 32 e tinha aplicação, nunca, jamais trouxe a definição clara, a definição específica do que seria a receita bruta operacional. E aqui nós estamos falando de uma empresa que ela é uma corretora de câmbio e valores mobiliários. Não é uma instituição financeira, ela poderia ser uma assemelhada a ela, mas não é instituição financeira. Então não se discutem outros temas que esse tribunal certamente virá a enfrentar, que é aguardado por todos nós. Esta é a questão pontual, ou seja, é para esse tipo de empresa e para um período que vai de janeiro de 94 a dezembro de 99. Então, obrigado. E essa conceituação, senhores meus, como eu vinha dizendo, não existe na legislação. Ao longo do tempo, a Fazenda, a União, ela publicou medidas provisórias que culminaram na Lei 9.701 de 98, tentando desvirtuar o conceito, afirmando que haveria já um conceito prévio por medidas provisórias e por legislação, tratando do PIS, mas trazendo um conceito de exclusão de receitas da base de cálculo, como se elas lá estivessem inseridas. E não estão, porque nem a Lei 4.506 de 64, nem o Decreto-Lei 1598 de 77 trazem esse conceito, que são as normas que tratam do imposto de renda na situação. Nenhuma dessas normas traz. Por uma interpretação benéfica, tentando encontrar aqui uma solução para o impasse, poderia ser até trazido para o caso o conceito, que não é um conceito, mas um dispositivo do artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, que traz aqui a receita bruta, não a receita bruta operacional, que seria um conceito contábil mais restrito, mas traz a receita bruta no seguinte dizer. Ele fala especificamente que a receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados. Esse é o conceito do artigo 12 do Decreto-Lei, vigente à época da promulgação da Emenda Constitucional número 1 e da 10, e depois da 17, de 97. Esse é o conceito, este que poderia ser admissível como um conceito de receita bruta operacional. A Fazenda Nacional alega que outros poderiam ser, até admitindo que a Lei 4.506 de 64 tivesse também aqui, emprestasse aqui os conceitos, ou seja, as verbas que ela elenca no artigo 44 para compor a receita bruta operacional, que também estivessem inseridos, também não ajudaria o raciocínio que a Fazenda faz de ampliar de maneira absurda e gigante a base de cálculo da contribuição ao PIS. Porque o artigo 44, ele fala especificamente do produto da venda dos bens e serviços nas operações por conta própria, ou seja, a mesma coisa do Decreto-Lei 1598 de 77, e a mesma coisa da Lei Complementar 7 de 70, que é a lei que a recorrente pede que seja aplicada ao seu caso. Traz também o resultado oferido nas operações de conta alheia, que aqui é uma intermediação, que não ampliaria com o gigantismo que quer a Fazenda, para todas as receitas que ingressam na contabilidade da empresa, também não serve. As recuperações e devoluções de custos, deduções ou provisões, que também não se prestam a ampliar e a atingir essas receitas. E, por último, as subvenções correntes, que são auxílios do poder público ou da iniciativa privada, que são recursos aportados à empresa, que também não socorrem a tese que sustenta a Fazenda Nacional. Então, senhores e senhoras ministras, não existiria na legislação, continua sem existir, e mesmo que se aplicasse esses conceitos que não servem, não seria possível admitir que a base de cálculo fosse expandida com esse gigantismo que pretende a Fazenda Nacional. Por isso, a empresa e várias outras ingressaram em juízo na ocasião, postulando não o deixar de pagar a contribuição ao PIS, mas que essa base de cálculo fosse mantida como estava na Lei Complementar 7 de 70, que é
a venda de bens e a prestação de serviços. Nada além disso. E apenas, repito, neste período em que vigorou, de janeiro de 94 a dezembro de 99, quando houve a modificação por conta da Emenda Constitucional número 20 de 98, que alterou completamente a base de cálculo, a forma sistemática de cobrança do PIS aqui no país. Então, senhores ministros, há outros argumentos que foram trazidos, como a questão da diferenciação de alíquotas, que não trago aqui para a Vossa Excelência, não submeto a esse plenário, porque Vossa Excelência já tiveram a oportunidade de discutir, isso já está aqui debatido, não seria consumir o tempo de Vossa Excelência desnecessariamente. Não o faço, né? O recurso da Fazenda Nacional, por sua vez, ele pede a não aplicação do princípio da anterioridade, por conta da emenda 10 de 96. Só que esse tema também já foi enfrentado aqui por esse plenário e tem o julgamento do recurso extraordinário número 587008, em que esse plenário decidiu que há sim a aplicação do princípio da anterioridade e também o da retroatividade, não merecendo provimento o recurso da Fazenda Nacional. Com essas brevíssimas considerações, senhor presidente, não consumi nem os 10 minutos, eu rogo a Vossa Excelência tem direito a 15. Que deem provimento ao recurso extraordinário para reconhecer como base de cálculo do PIS, neste período que foi aqui delineado, aquela que era da Lei Complementar 7 de 70, ou seja, a venda de bens e a prestação de serviços. E peço também o desprovimento do recurso extraordinário da Fazenda Nacional pelos fundamentos que aqui trouxe. Muito obrigado e uma boa tarde. Agradeço a Vossa Excelência e convido a falar pela União o doutor José Péricles Pereira de Souza, procurador da Fazenda Nacional. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima Ministra-Presidente, Excelentíssima Ministra Rosa Weber, Excelentíssimos Ministros, doutor Procurador-Geral da República, colegas serventuários da Justiça, colegas advogados, que cumprimento na pessoa do doutor José Arnaldo da Fonseca Filho, que foi, inclusive, nosso coordenador-geral de representação judicial na Fazenda, há um tempo, né, numa outra encarnação. Aqueles que nos acompanham pela comunicação social, uma ótima tarde a todos. Nesta sessão, Vossas Excelências debatem, como o doutor Zé Arnaldo já antecipou, o tema com repercussão geral reconhecida no 665, a respeito da constitucionalidade das modificações efetuadas na base de cálculo e na alíquota da contribuição ao PIS destinada à composição do Fundo Social de Emergência, o FSE, e devida pelas instituições financeiras e equiparadas no período de vigência do artigo 72, inciso 5 do ADCT. Nessa temática, assim como em várias outras, de resto, a União Fazenda Nacional se encontra numa posição muito auspiciosa, ministro Fux, muito confortável, que é defender a jurisprudência dessa Suprema Corte. E, para ser coerente e consequente, antes de tudo, a Fazenda deixa de lado a argumentação que levantou em seu recurso extraordinário a respeito da aplicação ou não do princípio da anterioridade nonagesimal frente à exação trazida pela Emenda Constitucional número 10 de 96. É que, como o doutor Zé Arnaldo também disse, esse tema foi resolvido e a Fazenda entende que isso fechou a discussão no ponto pelo tema de repercussão geral número 107, corporificado no RE número 587008 São Paulo, também da relatoria do ministro Toffoli, que tratou ali da necessária observância ao princípio da anterioridade, embora relativa, naquele caso, à CSLL, e aqui, por extensão de alguns acórdãos, inclusive, só para citar um exemplo, o RS 953074 São Paulo, da segunda turma, que já estenderam essa fundamentação também ao PIS, ministro Celso. Então, o parecer do Ministério Público tratou disso também, há notas internas, como a nota PGFN-CRJ 1224 na Fazenda Nacional, todas convergindo nesse sentido, de modo que a Fazenda Nacional deixa de lado as alegações de seu recurso extraordinário. Mas, excelências, assim como fizemos com o nosso próprio recurso, comparando aos precedentes, é preciso agora, e importa fazer, ao recurso particular. A recorrente é uma instituição equiparada à instituição financeira, uma corretora de câmbio e de valores mobiliários, que tanto na primeira instância quanto no TRF3 fora derrotada na argumentação de que haveria algum equívoco quanto à base de cálculo, a parcela da base de cálculo da contribuição ao PIS que compunha o Fundo Social de Emergência. Vossas Excelências bem sabem, o Fundo Social de Emergência foi criado pelo artigo 71 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, segundo dizia a própria norma, e seus recursos eram aplicados prioritariamente no custeio de ações do sistema de saúde e de educação, além de despesas orçamentárias também associadas a programas de relevância e interesse econômico e social.
desde a emenda constitucional de revisão número 1, de 94, passando pela emenda constitucional número 10, como se discute nesse caso concreto, e pela emenda 17, de 97, esse fundo, que depois se tornou Fundo de Estabilização Fiscal, existiu até 31 de dezembro de 1999. Notem, Excelência, assim, que ele teve lugar na história brasileira no mesmo instante do Programa de Estímulo e Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, chamado PROE, ministra Rosa, que de 1995, a partir de medidas provisórias, na época do presidente Fernando Henrique, em diante, organizou a fusão e a incorporação de vários bancos a partir de regras definidas pelo Banco Central, conduzindo o sistema financeiro nacional a um novo modelo. Ainda que indiretamente, Excelências, o fundo, o FSE e o PROE se complementavam, porque houve um incentivo à saúde e o soerguimento de instituições financeiras, mas, em contrapartida, essas empresas, que têm signos presuntivos de riqueza, como muito se disse nessa tarde, maiores que o habitual nos outros contribuintes, se solidarizariam com o sistema de seguridade social e outros gastos com impacto social. Uma das parcelas que compunham o FSE traduzia essa contribuição ao PIS com alíquota de 0,75% sobre a receita bruta operacional das instituições financeiras equiparadas. Receita bruta operacional, de acordo com o artigo 72.5 do ADCT, como definida na legislação do imposto de renda. Pode-se afirmar, Excelências, na linha do próprio Acórdão Regional, TRF3, que os artigos 44 da Lei 4.506, de 64, e os artigos, além do 12, que foi citado anteriormente, mas também o 17 e o 18, do Decreto-Lei nº 1598 de 77, informam com razoável segurança as grandezas que integram a receita bruta operacional. Seriam elas, além daquelas que o doutor Zé Arnaldo já apontou, as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica, assim como já foi dito pela jurisprudência do Supremo várias vezes. O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta própria e outros tipos de grandeza que formam um quadro infralegal que, ministro Celso, coincide totalmente com aquilo que essa Corte Máxima já conceitou enquanto receita bruta, a equivaler, muitas vezes, e principalmente para fins tributários, a faturamento, ou a englobar faturamento, como vários precedentes falam, que seria a totalidade dos valores auferidos com a venda de mercadorias, de serviços, de mercadorias e serviços, ou, enfim, a somatória de valores resultantes das atividades empresariais típicas da pessoa jurídica. Vários arestos da primeira e da segunda turmas apontam nessa direção. Cito o agravo em RE número 890.781 do Paraná, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, o RE número 953.152 do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Fachin, o agravo em RE 966.978, relatado pelo ministro Fux. Portanto, não há aqui uma ofensa ao princípio da legalidade quanto a essa remissão que o artigo 72, inciso 5 do ADCT, faz à legislação do imposto de renda, tendo em conta que essa legislação alberga definições absolutamente recepcionadas pela Carta Magna e já reafirmadas pela jurisprudência dessa Corte. De mais a mais, é importante registrar o ponto, como a nobre relatoria fez na manifestação da repercussão geral do tema, disse Sua Excelência o ministro Toffoli, registro por oportuno que a discussão travada nestes autos não se confunde com aquela constante do RE 609096 do Rio Grande do Sul, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pois, naquele caso, a controvérsia diz respeito às receitas financeiras das instituições financeiras na forma da Lei 9718/98, a qual dispunha ser a base de cálculo das pessoas jurídicas em geral, o faturamento. Portanto, aqui é uma base de cálculo diferente e um fundamento legal também distinto. Outra questão debatida no apelo da empresa tem a ver com a possibilidade da medida provisória número 517 de 94 e de suas reedições, como as medidas provisórias 727, 781 e, finalmente, 1674, que foi reeditada 57 vezes até 1998, que culminaram com a Lei 9701 de 98. De essas medidas provisórias todas terem supostamente regulamentado o Fundo Social de Emergência. Não há qualquer polêmica nisso, data vênia, Excelências, porque esse Supremo, muito adequadamente, indicara que a medida provisória número 517/94 não dispõe sobre o Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções da base de cálculo do PIS. Os RS 346983 do Rio de Janeiro e 525874 de São Paulo, relatados ambos pelo ministro César Peluso na segunda turma, são exemplos dessa posição. As medidas provisórias que resultaram na Lei 9701 de 98 exibem matéria estranha à regulamentação do FSE, dizia o ministro César Peluso, não desbordando assim do comando da norma do artigo 73 do ADCT, que sinaliza a inviabilidade de a regulação do fundo se utilizar do instrumento previsto no artigo 59, inciso 5 da Constituição,
que é precisamente a medida provisória. Tratando-se de norma restritiva, há que ser interpretada, então, com esse cuidado, a norma do artigo 73 do ADCT, como diria o ministro Lewandowski, com grano Salles, porque, a exemplo de as parcelas de PIS, de contribuição ao PIS, havia também parcelas de imposto de renda que compunham o FSE. Então, seria impossível que qualquer medida provisória tratasse de alíquotas ou que fosse qualquer feição do imposto de renda durante a vigência do fundo. A resposta parece, concessa vênia, negativa. A regulamentação do FSE estaria ligada, isso sim, às normas de gestão financeira, a gestão patrimonial do fundo, a própria instituição e funcionamento desse fundo e outras questões operacionais. Essa vedação do artigo 73 do ADCT, em sintonia com o parágrafo 1º do artigo 71 daquele mesmo ato, induz que não poderia o Poder Executivo se valer de medida provisória para os fins estabelecidos no artigo 165, parágrafo 9, inciso 2 da Constituição, como diz o artigo 71 do ADCT. Em outras palavras, como também o douto parecer do Ministério Público sublinhou nos autos, é que não poderia uma medida provisória tratar de instituição, administração, orçamento e outros aspectos nessa linha do fundo. E isso não foi, nunca foi, o que a MP número 517 e suas reedições fez e fizeram. Ela trata, essa MP, de exclusões e deduções de certas despesas e certos encargos da base de cálculo do PIS, de modo a ajustar a cobrança do tributo à base estabelecida no ADCT e também as especificidades das instituições financeiras equiparadas. Por derradeiro, ministros, até porque nessa tarde foi o princípio mais tratado, 2 ou 3 palavras sobre a isonomia tributária, porque o extraordinário aqui também reclama de um tratamento anti-isonômico para as instituições financeiras e equiparadas. Em diversos casos, inclusive nos casos dessa tarde, o Supremo já expressou que o inciso 2 do artigo 150 da Constituição da República, ao prever o princípio da isonomia, em matéria tributária especificamente, veda a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situações equivalentes. Mas, quando esses contribuintes estão em situações particularizadas, é possível e até é devido um tratamento diferenciado, quando envolvem situações diferenciadas mesmo. Exemplo recente, e para citar esse precedente que hoje já foi tão debatido, em 30 de março de 2016, quando, sob a relatoria do ministro Fachin, o RS 598-572 de São Paulo, que era o tema número 204 de repercussão, fixou a tese da constitucionalidade da diferenciação de alíquotas relativas a contribuições previdenciárias para instituições financeiras ou equiparadas. O próprio artigo 195 da Carta Magna, ministro Fux, que lista as contribuições sociais, estabelece, em seu parágrafo 9º, também já debatido no caso anterior, que aquelas exações vão poder ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, isso já com a redação da emenda 47 de 2005. Dessa forma, o tratamento distinto previsto no artigo 72, inciso 5 do ADCT, em boa verdade, concretiza os princípios da solidariedade, da universalidade, da equidade e da participação equânime dos contribuintes no custeio da Seguridade Social, que era uma das finalidades do FSE. Então, não há que se falar em desigualdade, também porque todas as instituições regidas pelo sistema financeiro recolhiam tributo de forma majorada. Então, entre elas, aqueles contribuintes que estavam em situação particularizada, não havia diferenciação, como também já foi delineado no acordo no TRF3. Por tudo isso, ministros, é que a União espera o desprovimento do recurso extraordinário particular, sugerindo, com acatamento de estilo, a seguinte tese: constitucionais, a base de cálculo e a alíquota definidas no artigo 72, inciso 5 do ADCT, para contribuição ao PIS que compunha o Fundo Social de Emergência. Muitíssimo obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, cumprimento os eminentes advogados. Vou fazer um resumo bem resumido mesmo do voto, até porque a parte da isonomia toda já tivemos um amplo debate, embora ainda com vista ao eminente ministro Marco Aurélio não concluído, mas do ponto de vista da teoria e da dogmática, ele foi todo já debatido. Digo que a contribuição ao PIS, devida pelas pessoas jurídicas, a que se refere o parágrafo 1º do 22 da 8.212 de 91, dentre elas as instituições financeiras, teve suporte constitucional específico enquanto vigorou o inciso 5 do artigo 72 do ADCT, o qual foi acrescentado pela emenda constitucional de revisão número 1 e alterado pela emenda constitucional número 10 e pela emenda constitucional 17 de 97. De acordo com esse dispositivo, e aqui é o período do debate, no período de 1994 a 1999, o PIS deveria ser cobrado sobre
e aqui é um cerne da discussão, a receita bruta operacional, tal como definida na legislação do imposto sobre a renda e os proventos de qualquer natureza. Transcrevo os dispositivos e inicio por dizer, quanto ao recurso da União, que eu estou desprovendo o recurso da União, porque o tema já foi até debatido aqui em repercussão geral. Refiro-me ao RE 587.008, de minha relatoria, com mérito julgado. Na ocasião, o plenário assentou que a emenda constitucional número 10 de 96 não foi mera prorrogação. Paro por aqui, o resto está no voto escrito. Pois bem, digo que os mesmos fundamentos se aplicam à emenda constitucional número 17 de 97. Sigo adiante. Quanto à isonomia, senhora presidente, eu vou pedir licença aos eminentes colegas e à Vossa Excelência e aos advogados para não fazer a leitura de todo o tratamento, porque é de muito, evidentemente, semelhante ao quanto foi debatido. Vou, então, diretamente ao cerne do recurso, além da isonomia, do particular, que é exatamente a base de cálculo da contribuição ao PIS, neste conceito dito e chamado Receita Bruta Operacional. E abordo, então, aqui a medida provisória 517 de 94 e suas reedições. Digo que não é inédito na Corte o tema da base de cálculo da contribuição ao PIS definida pelas emendas 194, 1096 e 1797, como receita bruta operacional na forma definida na legislação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza. A questão se entrelaça com a validade da MP 517/94 e reedições, a qual culminou com a Lei 9.701 de 98. A referida MP enumerou diversas receitas passíveis de exclusão e dedução da receita bruta operacional para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social PIS, de que trata o inciso 5 do artigo 72 do ADCT. No que tange a esse tema, a jurisprudência se firmou no sentido de que o Fundo Social de Emergência não pode ser regulado por medida provisória, nos termos do 73 do ADCT. A medida provisória número 517/94, no entanto, não regulou o Fundo Social de Emergência. O entendimento firme de ambas as turmas da Corte é no sentido de que a MP e suas reedições, convertida na Lei 9.701, somente dispôs sobre as deduções e as exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, não modificou o conceito de receita bruta operacional, mencionado no 72.5 do ADCT. Cito precedentes, transcrevo trechos de votos proferidos e digo que, com efeito, o objetivo da MP 517, convertida na Lei 9.701, foi apenas possibilitar deduções e exclusões, como foi dito da tribuna, de certas despesas e encargos da base de cálculo do PIS, de modo a ajustar a cobrança do tributo à base de cálculo estabelecida no 72.5 do ADCT, daí não se poder falar em violação ao 73. No julgamento do RE 346983 Rio de Janeiro, prevaleceu o entendimento que a MP 517 não cuidou das condições para a instituição e o funcionamento do Fundo Social de Emergência. Vou mais adiante, senhora presidente. Já as folhas 11 do meu voto, digo que observo que a Corte já afirmou entendimento no sentido da possibilidade de medida provisória regular a base de cálculo da contribuição ao PIS. Cito precedentes. Fica indene de dúvidas que a própria emenda constitucional de revisão 1, ao introduzir o 72 da DCT, cuidou de estabelecer qual a nova base de cálculo da exação, a receita bruta operacional, remetendo o intérprete à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, a fim de encontrar respectiva definição. No recurso extraordinário, alega-se que as receitas financeiras estariam fora do conceito de receita bruta operacional, é o recurso do particular, extraído no acórdão recorrido da legislação do imposto de renda. Logo, não poderiam elas integrar a alegação à base de cálculo do PIS exigido das instituições financeiras e congêneres nos termos do 72.5 do ADCT, com a redação da emenda 10 de 96. Afirma-se no ponto que as receitas financeiras teriam sido indevidamente incluídas na base de cálculo do PIS, por força da MP 517, convertida na Lei 9.701. Argumentos que a medida provisória, em vez de ajudar, tratou de ampliar indiretamente a base de cálculo sem que houvesse previsão na legislação do imposto de renda. Ora, sobre o tema, transcrevo o trecho do voto vista do brilhante desembargador Batista Pereira, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na arguição de inconstitucionalidade na AMS número tal, embora vencido naquela ocasião específica.
Omito a leitura. O desembargador Batista Pereira, lançando mão de doutrina do direito comercial, notadamente do professor italiano Alfredo Rocco, de que as instituições financeiras são sociedades comerciais como outras, distinguindo-se pela natureza do ato de intermediação, espanca a ideia de que na aferição da base de cálculo do PIS só ingressariam as receitas de serviços prestados, chamados serviços bancários. O que o particular quer, e aqui tem os regulamentos, seria que essa incidência se desse apenas sobre receitas de prestação de serviços, rendas de tarifas bancárias e outras receitas operacionais, e não sobre as receitas de intermediação financeiras. Eu leio quais são, pelo regulamento, quais são as receitas de intermediação financeira, e são aquelas exatamente que são as principais atividades das instituições financeiras. Quais são? Operação de crédito, operação de arrendamento mercantil, resultado de operações com títulos de valores mobiliários, resultado com instrumentos financeiros derivativos, resultado de operações de câmbio, resultado de aplicações compulsórias, operações de venda ou de transferência de ativos financeiros. Essa é a grande atividade do setor, e não ficar cobrando tarifa bancária. Essa seria a consequência de prover, com a devida vênia, o recurso do particular no caso. Então, eu digo que se baseando, então, o Batista Pereira nas lições do professor, distinguiu pela natureza do ato de intermediação, espancando a ideia de que na aferição da base de cálculo do PIS só ingressariam as receitas de serviços, chamados serviços bancários, os quais, não obstante a relevância assumida na prática, constituem apenas uma atividade acessória e complementar a todas aquelas que são as principais que eu cito. E, nesse ponto, para também espancar a ideia de que não haveria previsão ou conceito, eu digo que merece registro o Manual do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional, COSIF, circular número 1273 de 87 do Bacen, artigo 4º, inciso 12 da Lei 4.595 de 64, que prevê essas normas do Banco Central. E elas são, o nosso sistema financeiro é normatizado de acordo com a Constituição Federal no ADCT, artigo 25, parágrafo único, por prorrogações que foram feitas em medidas provisórias e depois em lei definitiva, até que seja regulamentado o dispositivo que estabeleceu a competência para regular o sistema financeiro ao Congresso Nacional, diz essa lei, vetusta lei já, que enquanto não regulamentado a transferência das competências do Conselho Monetário Nacional, as resoluções do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, e essa Corte já assim julgou em ações diretas, inclusive de inconstitucionalidade no passado, têm validade formal e material de lei. De lei. Tem validade de lei. Então, as resoluções estão todas elas legitimadas, não só por essa lei de 64, mas pelos dispositivos do parágrafo 1 do artigo 25, que era a possibilidade de prorrogar as competências dos entes, as competências normativas de entes da administração, e essa competência do setor financeiro foi prorrogada definitivamente até que seja regulamentado pelo Congresso Nacional essa transferência de competência, o que nunca aconteceu. Pois bem, também não merece ser acolhida a tese de que a cobrança do tributo em questão seria inválida em razão de o conceito de receita operacional bruta ser supostamente maior do que o conceito de receita bruta operacional. Com efeito, a expressão em destaque constou apenas do Decreto-Lei 2.445 de 88 e do Decreto-Lei 2.449 de 88, os quais foram, por vício formal, ofensa à norma de competência constante no artigo 55 da Constituição de 69, declarados inconstitucionais pelo plenário. No julgamento do RE 148.754, Rio de Janeiro, o relator para o acordo, o ministro Francisco Rezec. Tal expressão, como se nota, não consta do artigo 72.5 do ADCT, nem mesmo da MP 517/94 e reedições, convertida na Lei 9.701 de 98. De mais a mais, verifica-se que os referidos decretos-leis consideravam como receita operacional bruta o somatório das receitas que davam origem ao lucro operacional na forma da legislação do imposto de renda. Vide, portanto, que mesmo que se considerasse a definição de receita operacional bruta, na verdade, tal base não se afasta da receita bruta operacional referida no 72.5 do ADCT. Ambas as expressões acabam se ligando à legislação do imposto de renda. Conclusão. A base de cálculo da contribuição ao PIS, receita bruta operacional, a que alude o inciso 5 do artigo 72 do ADCT, está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, entendo ser fora de dúvidas
que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais, categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas. Sem reparo, pois, o entendimento do Tribunal de Origem, ao concluir serem válidas as exclusões estatuídas pelo artigo 1º da MP 727/94, reedição da MP 517/94, vez que a base de cálculo da contribuição sob análise não é composta unicamente pelo preço dos bens ou dos serviços prestados, mas sim pela soma deste, com outras parcelas, tais como os juros, o lucro na operação de reporte, o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, as contrapartidas das variações monetárias, os ganhos cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações, entre outros. Esclareço, por fim, sobre a validade da MP 517, que ela possibilitou exclusões ou deduções. Enfim, esse tema já havia reportado ao longo do voto, vou omitir a releitura, né? E, em conclusão, senhora presidente, eu, portanto, estou negando provimento a ambos os recursos. Agradeço a Vossa Excelência. Senhor relator, só um segmento de fato, uma coisa pontual, mas muito importante. Só um minuto, por aqui não é... Sim. Desculpe. Matéria de fato. Matéria de fato. Aqui nós estamos diante de não é uma instituição financeira, é uma equiparada e que não executa operações que os bancos e instituições financeiras fazem. Ela é uma empresa ela é câmbio e valores imobiliários, é uma corretora. Então, a questão das instituições financeiras certamente vai ter um outro enfrentamento. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, colho os votos. O ministro relator nega provimento a ambos os recursos. Colho o voto do ministro Alexandre de Moraes. Senhor presidente, eu vou juntar voto por escrito também. Desde logo acompanho o relator, negando provimento a ambos os recursos, porque, com a fundamentação dada pelo relator, cessada a vigência da emenda constitucional de revisão número 1, 94, entendo, assim como o relator, que é constitucional a incidência da contribuição para o PIS, observadas a lei complementar anterior, número 7, e posteriores no período já citado, e a emenda constitucional número 10. Da mesma forma que foram, né, porque, na verdade, duas fundamentações diferentes julgadas na origem. Então, não entendo que haja condições de provimento a nenhum dos recursos. Acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, saúdo o eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, e já na esteira da manifestação do ministro Alexandre de Moraes, sem embargo de reconhecer o conjunto de pontos que foram suscitados pelo ilustre advogado da recorrente, a conclusão que também cheguei vai ao encontro do voto de Sua Excelência integralmente, inclusive nesse ponto das entidades equiparadas às instituições financeiras, que na declaração de voto que vou juntar, acabo arrostando também esse tema na esteira do que o eminente ministro relator agora asseverou. Portanto, sem me alongar, juntarei a declaração de voto, cumprimento o ministro Dias Toffoli, peço vênia à compreensão em sentido diverso, cumprimento o eminente advogado pelo trabalho hercúleo que fez, nada obstante, a conclusão que chego vai ao encontro do desprovimento em ambos os recursos com o relator. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Roberto Barroso. Também, presidente, cumprimento os dois advogados, doutor José Arnaldo, doutor José Péricles, cumprimento o ministro Toffoli pelo voto denso e claro, apesar de ele ter abreviado, e o estou acompanhando na negativa de provimento a ambos os recursos. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu saúdo também o advogado, mais uma competente sustentação oral, da mesma forma a sustentação do Procurador da Fazenda Nacional. Saúdo o ministro Toffoli, também com um voto completo, embasado, inclusive, na jurisprudência da Corte, vários pontos sobre os quais todos nós já nos pronunciamos, e concluo, senhora presidente, na esteira dos fundamentos deduzidos com brilho por Sua Excelência, negando o provimento a ambos os recursos extraordinários. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Secretaria da Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, a quem saúdo pela sustentação oral, só vou destacar esse trecho das anotações e vou juntar um voto escrito, e assento que se o lucro operacional
que constitui parcela da receita bruta operacional. É composto pelo resultado da atividade econômica da empresa. Nele incluídos resultados decorrentes de atividades financeiras, por uma razão lógica, os valores obtidos com as atividades empenhadas pelas instituições financeiras se enquadram no conceito de receita bruta operacional, este último mais amplo do que aquele, conforme destacou o ministro Dias Toffoli. Acompanho integralmente o relator, saudando também pela profundidade do seu voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Também, senhor presidente, saúdo o relator pela profundidade do voto para acompanhá-lo, negando o provimento a ambos os recursos e, por conseguinte, dizer que são considerar constitucionais a alíquota e a base de cálculo prevista na emenda constitucional de revisão número 1 de 94, nas emendas constitucionais 1096, 1796 na medida provisória 517/94. Como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Também eu, presidente, com os cumprimentos de estilo ao ministro Dias Toffoli e aos advogados que estiveram na tribuna, eu acompanho Sua Excelência as inteiras. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. No início do voto, o relator sinalizou o pedido de vista que agora concretizo. Pois não. Eu indago o ministro Celso de Mello. Vou aguardar, eminente ministro Marco Aurélio. Também, então, aguardarei, embora tenha voto escrito, mas aguardo na ordem, portanto. E proclamo o resultado provisório. Após o voto do ministro Dias Toffoli, que negava provimento aos recursos, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, pediu visto o ministro Marco Aurélio, aguardam os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia, é a proclamação provisória do resultado. Finalmente, o último recurso que nós temos hoje na pauta, para cumprir integralmente a pauta do dia, é a continuidade de julgamento do recurso extraordinário 570-122, procedente do Rio Grande do Sul, relatado pelo ministro Marco Aurélio, sendo recorrente Geyer Medicamentos S.A., recorrida à União, e tem-se nas anotações que, após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que conhecia em parte do recurso e na parte conhecida, a ele dava provimento, declarando a inconstitucionalidade da norma, invertendo os ônus da sucumbência, votaram os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux, no sentido de negar provimento aos recursos, pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli. Não vota, nesta assentada, o ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Teori Zavascki já havia votado. Tem a palavra o ministro Dias Toffoli. Já votei, senhora presidente? Já votei. Vossa Excelência já votou, sim. Senhora presidente, vou também resumir o resumo já do voto. E estou até fazendo a leitura do resumo rapidamente para concluirmos a pauta do dia de hoje, tanto a da manhã quanto... Vossa Excelência teve uma preferência... Em homenagem a Vossa Excelência e aos colegas, estou abreviando bastante os votos que eu distribuí já por escrito. Eu estou aqui acompanhando a divergência, senhora presidente. Em síntese, é este o meu voto e eu distribuí. Vossa Excelência, portanto, também nega provimento. Só para contextualizar o caso, dizer que no apelo extraordinário, diz a parte recorrente à luz do artigo 246 da Carta, que a medida provisória não poderia regulamentar o 195.1A da Constituição, em razão de sua alteração pela emenda 20. Alega inexistir convalidação do vício pela conversão daquela espécie normativa em lei. Argumenta haver violação da isonomia, pois a lei em debate excluiria do direito a crédito os valores pagos à pessoa física a título de mão de obra. O diploma ainda prejudicaria os contribuintes que se encontrassem no início da cadeia produtiva, que integrassem pequena cadeia produtiva e que não possuíssem créditos suficientes para equalizar a majoração da alíquota da exação. Sustenta a recorrente não ser possível limitar o princípio constitucional da não cumulatividade. Entende ser inconstitucional excluir do regime não cumulativo os contribuintes que recolhem um imposto de renda com base no lucro presumido. Asseverou também que o tributo seria novo e só poderia ser tratado por meio de lei complementar. Por fim, aponta a existência de ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da proibição do confisco, pois, no caso concreto, os créditos permitidos pela lei não compensariam a majoração da alíquota da contribuição. O relator, o ministro Marco Aurélio, conhecia parcialmente do recurso e o provia, para, declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 10.833 de 2003, assentar a inexigibilidade da COFINS na forma nela prevista, que invertia ainda o ônus
os ônus sucumbenciais da sentença. Após votar os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux, negando provimento ao recurso. Eu pedi vista dos autos, eu afasto as alegações de inconstitucionalidades formais e quanto às inconstitucionalidades materiais, senhora presidente, eu reitero aquilo que afirmei no RE 607.642 do Rio de Janeiro. A coerência, a racionalidade e o princípio da isonomia devem pautar o legislador na definição dos setores da atividade econômica que se submeterão à sistemática da não cumulatividade de apuração da COFINS. Nesse contexto, não pode ele se afastar do núcleo da materialidade da exação, nem da finalidade que justificou a criação da sistemática e, por fim, dos princípios constitucionais em geral, notadamente a isonomia. A respeito da Lei 10.833, bem como da Lei 10.637, a doutrina vem firmando orientação no sentido de que o legislador criou um critério próprio de operacionalização da não cumulatividade, não adotou de modo puro os métodos tradicionais da base sobre base ou do tributo sobre tributo. No que se refere ao setor industrial, caso dos autos, o modelo legal abstratamente considerado, embora complexo e confuso, maiormente quanto às técnicas de deduções, crédito físico, financeiro e presumido, e aos itens admitidos como créditos, não atenta a priori contra o conteúdo mínimo de não cumulatividade que pode ser extraído do 195, parágrafo 12 da Constituição. Mais adiante eu digo que, no caso concreto, temos uma sociedade anônima cujo objeto social é a fabricação de produtos químicos, farmacêuticos, biológicos e veterinários e produtos afins, bem como sua importação e exportação. De início, verifico que o setor industrial, objetivamente considerado, não se apresenta incompatível com o regime não cumulativo de cobrança da COFINS. E destaquei trecho de nota divulgada pelo Ministério da Fazenda no meu voto, que omito a leitura. Anoto que a simples alegação de que o maior gasto do contribuinte é com a mão de obra paga a pessoas físicas, o qual, nos termos da lei, não gera direito a crédito, isso não infirma a validade de sua inserção no regime não cumulativo de cobrança da COFINS. De antemão, verifica-se que essa é uma regra que vale para todos aqueles que se encontram abrangidos pelo regime não cumulativo de cobrança da COFINS. Não há, portanto, um tratamento discriminatório. Além disso, é necessário observar que o núcleo da não cumulatividade da COFINS, por si só, é incapaz de autorizar a favor do contribuinte crédito que decorra de gasto com mão de obra paga à pessoa física. Isso porque o valor recebido pela pessoa física em razão da sua mão de obra não é onerado com a COFINS. Por outro lado, considero que a manutenção das pessoas jurídicas que apuram o imposto de renda da pessoa jurídica com base no lucro presumido ou arbitrado na sistemática cumulativa, Lei 9.718/98, e a inclusão automática daquelas obrigadas a apurar o IRPJ com base no lucro real no regime de não cumulatividade, por si sós, não afrontam a isonomia ou mesmo a capacidade contributiva. Não me parece ser ofensiva a isonomia nem a capacidade contributiva o fato de as empresas obrigadas, em razão do montante de suas receitas, a apurar o imposto de renda, pessoa jurídica com base no lucro real, ficarem sujeitas a maior carga de PIS/COFINS do que aquelas que o apuram pelo lucro presumido. O critério é objetivo e se aplica a todas as pessoas jurídicas de igual modo. São obrigados a apurar o imposto com base no lucro real. Consideradas as deduções e as exclusões da base de cálculo do imposto permitidas em lei, pode ocorrer, pelo menos em tese, que a carga tributária global de uma dada pessoa jurídica acabe por se equiparar a de outra do mesmo segmento econômico que se encontre na cumulatividade por estar atrelado ao lucro presumido. Ademais, a mera afirmação de que certa pessoa jurídica ocupa o início da cadeia produtiva de seu setor econômico por si só não impede que ela seja validamente inserida no regime da não cumulatividade de cobrança da contribuição. Esta é uma síntese do voto, senhora presidente, e desde logo informo a todos os advogados, como eu fiz resumo dos votos, que os votos estão à disposição no gabinete para serem retirados na íntegra. Eu concluo, então, senhora presidente, pedindo todas as vezes ao ministro relator, ao ministro Marco Aurélio, acompanhando a divergência, conheço do recurso extraordinário, mas a ele nego o provimento. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, vou acompanhar o relator, o vistor, para acompanhar a divergência também, negando provimento ao recurso extraordinário. Pois não. Ministro Gilmar Mendes. Eu também, pedindo vênias ao relator. Pois não. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, peço vênia ao eminente relator para acompanhar o dissenso. Também eu peço vênia ao ministro relator para acompanhar a divergência e proclamo o resultado.
recurso ao qual se nega provimento, vencido o ministro relator, que dele conhecia em parte, na parte conhecia, dava provimento, declarando a inconstitucionalidade da norma e inversão dos ônus de sucumbência. O primeiro a votar neste caso foi o ministro Edson Fachin. Eu indago de Sua Excelência se Vossa Excelência teria a tese, que eu não tenho em mãos, para que a gente já pudesse finalizar. Na verdade, eu proferi o voto de divergência, fiz o sumário dos argumentos, mas não havia adiantado a redação específica da tese. Eu até estava verificando o voto do ministro Dias Toffoli, que também sumariou a matéria. Creio que, se houver alguma sugestão... Se Vossa Excelência, como nós deixamos uma tese hoje para votar, nós poderíamos, talvez, amanhã, no início da sessão, votar as duas teses. Creio que seria melhor, Porque aí os processos foram todos julgados, finalizados ou não, a pauta foi integralmente cumprida, os 8 processos da manhã e da tarde, e com isso eu agradeço muito os senhores ministros, peço desculpas por pedir que tivessem essa dose dupla hoje, o senhor procurador-geral, senhora secretária, senhores advogados, todos que fizeram sustentação, com os cumprimentos e os meus agradecimentos, os senhores servidores, e declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente e em paz noite. Obrigado a todos.